nós temos 3 equipas que estão noutra realidade de todas as outras, e incluindo aqui o próprio Braga, que está aqui naquele meio termo, mas muito mais perto dos de baixo. E o próprio Vitória. O Vitória tem mas muito mais perto dos de baixo do que dos outros 3. Desportivamente, mais perto. Sim, desportivamente são mais perto, mas ó Igor, só para dizer, receitas, infelizmente estão noutra realidade, mas cada um na sua. Isso é bastante grave. E isto é importante também usar aqui a experiência do Filipe para percebermos o que é que estas 3 equipas, que representam, como o Luís disse bem, 90 e picos % dos adeptos, como é que estas 3 equipas encaram esta descentralização. Porque esta centralização é vista como, no fundo, os 3 clubes terem que se comprometer ao serviço do futebol português. E olhando para o que o Luís disse, de cada um estar na sua realidade, cada vez mais crispados uns com os outros, não é? Consideras que isto é possível neste momento? Conseguir chegar aos 3, sentá-los a uma mesa e dizer vocês vão ter aqui de abdicar de alguma coisa em prol do produto, porque daqui a 10 anos queremos estar num nível diferente e só podemos fazer isso com vocês? Eu acho que temos que medir o peso das palavras, que é o abdicar. Não é abdicar. Primeiro ponto. Ajustar, talvez. Redistribuir. Financeiramente, também não podemos dizer se vão abdicar ou se não vão abdicar. Porque depende do posicionamento que os 3 tiverem e a visão que tiverem os 3 juntos para aquilo que vai ser o futuro do futebol português a 10 anos. Porque é com esse pensamento que tem que ser encarado o tema da centralização. O Benfica já tomou uma posição, o Benfica admitiu-se da sua função que tinha na Liga e neste momento tem uma conversa individual com a Liga, com o peso que o Benfica tem e a defender os seus interesses, é uma estratégia. Porto já tentou, em algumas declarações do André Vilas-Boas, e até porque tem como CFO do Futebol Clube do Porto, o antigo CFO da NOS, que conhece muito bem esta pasta, de alguma forma transmitir que era importante haver uma visão agregada dos 3, mas depois misturam-se os temas desportivos, e o Sporting, um clube com quem também trabalhei de perto, ainda na direção do Bruno Carvalho e depois com a direção do presidente Frederico Varandas, que eu acho que tem uma visão bastante bem definida daquilo que deve ser o seu crescimento como clube. Ainda não consegui perceber, pelos sinais que dão, mas seguramente que eles têm uma visão, qual é que é a visão que tem sobre a centralização, sendo que Porto e Sporting poderão achar que com a centralização entre os 3 mantém-se uma igualdade. Que numa perspectiva benfiquista, e agora aqui vou vestir o meu papel benfiquista, o mercado não é o mesmo. Quer queiramos, quer não. O próprio contrato que o Benfica tinha no passado, que era mais ou menos igual ao da NOS, ou do Sporting e ao contrato do Porto, já por si só colocava em pé de igualdade Benfica, Porto e Sporting, quando sabemos que o produto Benfica é superior em número de adeptos e em número de espectadores ou telespectadores em conteúdo. Portanto, teoricamente, deveria receber mais do que recebe o Sporting e o Porto. Mas estão os 3 em pé de igualdade neste momento. O Benfica agora conseguiu um ligeiro melhor acordo, mas termina em 2028. Mas, respondendo à questão, Benfica, Porto e Sporting têm que liderar esta conversa. Primeiro ponto. E têm que obrigar o resto dos seus parceiros a perceberem que são eles que têm que liderar o processo de negociação e são eles que têm que trazer os outros clubes a reboque. E porquê? Porque, na realidade, os operadores, quem comprar os direitos televisivos, têm essencialmente interesse nos jogos do Benfica, Porto e Sporting. Se eu vos disser que um jogo do Braga na Liga Europa, em canal aberto, não chega aos 100 mil espectadores, é uma realidade que nós temos. Isto aconteceu na SIC há uns anos atrás. E estava o Braga a disputar a Liga Europa. Portanto, e com todo o respeito que tenho pelo Braga, acho que faz um excelente trabalho de lá está, criar comunidade e criar clube. É preciso dar o salto. Como é que se dá o salto? Com os 3 grandes. E os 3 grandes têm que estar alinhados. Volto ao tema de, infelizmente, os 3 grandes estão reféns dos seus adeptos e de mandatos de 4 anos, de resultados esportivos, e este processo... O que impede de, se calhar, ter uma visão mais a longo prazo. Claro. Ninguém está muito preocupado. Eu ainda não vejo grande preocupação do que é que vai acontecer em 2028, mas posso-vos dizer de um clube, sem dizer o nome, que já recentemente falou na imprensa, que tem um contrato de direitos televisivos que termina este ano
em 4 milhões de euros e que o máximo que vai conseguir são 2 milhões e meio, 3 milhões, se conseguir. Nas próximas 2 épocas. Para a próxima época, porque até pode ser dos clubes que depois desta divisão e fica sem contrato. Okay. Mas uma redução de 1 milhão de euros mínimo num orçamento de uma equipa do meio da tabela para baixo é dramático. E os clubes têm que perceber que não é o abdicar. É como é que se conseguem sentar todos com os 3 grandes a liderar. Porque são os 3 grandes que conseguem mexer o valor. Portanto, são os 3 grandes que têm que liderar este tema, juntamente com a Liga. E a Liga tem que perceber que vai para além de 2027, tem que ter uma equipa externa, tem que ter uma equipa independente que leve este processo para além de 2028. Ou 2027, aliás. Tendo em conta que já vamos a um terço de 2026. E há aqui várias questões. E agora entrando no tema dos direitos para se perceber aqui um bocadinho a dimensão o que é que está aqui em causa. E até vou-vos fazer uma pergunta que é: todos estes direitos audiovisuais, digitais e não digitais, já estão comprometidos em alguns contratos de patrocínios dos clubes. O Benfica, por exemplo, nos seus direitos digitais, o golo do jogo tem um patrocínio da EA Sports. Numa centralização, esse direito do golo do jogo que está na EA Sports sai do contrato da EA Sports e passa para a centralização ou fica? Pois. Portanto, mesmo esta conversa, que já devia ter começado há muito tempo, tem que dar tempo aos clubes para prepararem os seus patrocinadores que já têm conteúdos digitais, a abdicarem, se calhar, de ativos para entregarem à centralização. Essa discussão foi feita? Parece-me que ainda não foi feita. E há muitos contratos no Benfica, Porto e Sporting que têm essas propriedades digitais audiovisuais comprometidas. E em 2028 o que é que acontece? O Benfica vai bater à porta da EA Sports e dizer: epá, desculpem lá, mas a partir de amanhã o golo do jogo, a repetição do golo do jogo não vai estar no Facebook e no Instagram. E a EA Sports vai dizer: não vai estar, então tem que rever o meu contrato. Portanto, é muito importante que os 3 grandes liderem, é muito importante que as equipas executivas dos 3 grandes, que são aqueles que se mantêm no fundo no negócio, se estejam envolvidos e a trabalhar em conjunto, e que os outros clubes venham, que é para ninguém ter que abdicar. Deixa-me fazer-te esta pergunta, que é, olhando para os 3 grandes, já vamos a todos os outros, mas olhando para eles para terminarmos aqui, se tivesse que dar-lhes um real incentivo para a centralização, ou seja, chegares ao pé dos 3, eles são os 3 aqui, tu dizes: olha, vocês vão fazer isto e isto é o que vocês podem a curto, médio e longo prazo alcançar com esta centralização. O que é que lhes dizias? Aí vou entrar na conversa dos quadros competitivos. Liderando e vocês trabalhando neste produto, eu vou-vos dar mais tempo para vocês poderem competir na Europa e estarem melhor preparados na Europa, que é onde vocês vão buscar receitas consideráveis, porque uma Liga dos Campeões pode representar 50 a 70 milhões. E se calhar o diferencial de que vão ganhar nas competições europeias compensa eventualmente alguma, vamos acreditar que não, alguma perda dos direitos domésticos.